Jesus. Que fala de um amor fraternal, que é o nosso de Jesus conosco, né? Um amor verdadeiro, carinhoso. E aqui esse pedacinho fala da comunhão, como que é importante a igreja ser unida, né? Leitura bíblica, Atos 2, 42, 47, que foi lido, e Efésios 2, 19 e 22. Eu peço para o Gabriel colocar 1 Coríntios 12, 12 e 27, para que nós leiamos juntos aqui na igreja. Que eu estudei e aí eu li, eu falei, eu vou, como o pastor já leu Atos, eu vou ler 1 Coríntios 12, 12 e 27, amém? Coríntios. 1 Coríntios, você colocou Crônicas. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, por quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muitos mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que nos são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual, cuidando um dos outros. Amém? Glória a Deus. Amém. Essa parte aqui, irmãos, da Bíblia, aqui, desse livro, já, se a gente for explorar, já fala muita coisa, né? Porque a Bíblia fala que o nosso cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Todos nós aqui somos corpos de Cristo e cada um tem a sua função. Porque, como a palavra falou assim, se todos tivessem mão, só mão, né? Se todos tivessem só pé, então não seria um corpo, né, irmãos? Então, a igreja ela é composta de ovelhas e cada ovelha faz parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. E aqui ele estava falando das nossas partes do nosso corpo, né? Da mão, dos pés. E aqui eu quero dizer no lado espiritual, que o Senhor ele levanta cada um na igreja. Então assim, quando nós nos batizamos, cada um de nós, irmãos, tem um chamado. Como foi pregado esses dias aqui, Deus ele levanta cada um com o seu chamado, com o seu dom. Acho que foi o pastor Elis Branco que pregou no domingo, né, sobre os nossos dons, os nossos talentos que a gente tem que usar na obra do Senhor Jesus, né? Então assim, ninguém foi chamado para ficar sentado, ninguém foi chamado para só ficar ali. Nós somos chamados para adorar ao Senhor e fazer parte do corpo. E todos nós temos utilidades para o Senhor Jesus. Porque Ele levanta pastor, Ele levanta presbítero, Ele levanta diaconisa, Ele levanta levita. Então assim, cada um, Deus usa da forma que Ele vê a capacidade do irmão, né? Então nós fazemos parte. Uns é para ensinar, outros é para louvar, outros é para orar. Mas cada um de nós temos um departamento para trabalhar na obra do Senhor Jesus. Então todos nós somos corpo de Cristo, né? Tem aquela irmã que ela só é abençoada assim para orar, interceder, para aconselhar,
tem a outra que é para limpar, tem a outra que é para trabalhar na assistência social. Todos esses, irmãos, são dons. É verdade. E todas essas pessoas são necessárias na igreja. Verdade. Então, assim, a gente precisa estar ligado ao cabeça que é Cristo Jesus, né? Estar ciente que nós somos útil na obra do Senhor Jesus, né? Esse é um capítulo que dá para a gente explanar muitas coisas, né? Porque nós somos membros do corpo de Cristo e somos pessoas que precisam na obra do Senhor Jesus, trabalhar, fazer a vontade dele, amém? Amém. Objetivo da lição. Ao concluir esta lição, o aluno será capaz de compreender que é a igreja de Cristo, entender a importância da comunhão entre os irmãos, conhecer a missão da igreja, descobrir seu papel como membro do corpo de Cristo e devolver compromisso com a igreja local, né? Aqui nós estamos dizendo assim, o que você vai aprender nessa lição? Você vai aprender a compreender o que é uma igreja. A igreja irmãos, é uma união. Nós temos que sempre estar unidos em comunhão para que a gente venha fazer a diferença. Quando a gente tem uma igreja que a gente congrega, e às vezes lá fora as pessoas precisam, a primeira coisa que elas lembram é de nós cristãos, né? Pedir oração. Então, quando nós somos unidos em oração, obrigada. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Deus, ele age, irmãos. Então, que nós venhamos ser exemplos. O que o nosso Deus quer aqui é que quando nós convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, nós viemos fazer a obra dele com amor, de coração, não por interesse. Nós não temos que aceitar o nosso Deus por interesse. Nós temos que aceitar o nosso Deus porque ele é, porque ele fez e porque ele faz, né? Porque ele é o Deus, ele é soberano. Ele é o nosso guia. Sem ele nós não somos nada. E muitas das vezes as pessoas querem o nosso Jesus só por interesse. Só que nosso Deus, ele não é Deus de barganha, né? Ele é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso, é um Deus que ele quer uma igreja para adorá-lo, para aprender e para ensinar, para praticar a palavra do Senhor Jesus. É isso que o nosso Deus nos ensina, que nós temos que ser unidos, nós temos que compreender qual que é o sentido da igreja de Cristo, entender qual que é a importância da comunhão. Porque se nós somos uma igreja unida, Deus opera, irmãos. Mas se nós somos uma igreja que não tem união nenhuma, que só tem contenda, Deus não opera. E aqui ele está nos ensinando que a gente tem que ter comunhão, que a gente tem que ter o mesmo sentimento. A gente tem que sentir a mesma coisa. E hoje está tão difícil, né? A gente ter o mesmo sentimento, sentir a dor do outro, né? Aí fora, principalmente. E dentro da igreja, irmãos, hoje também está bem complicado, né? A palavra do Senhor fala que a gente tem que ter a mesma comunhão, o mesmo sentimento. Mas quando o irmão ele está passando necessidade, ele está sentindo, é muito difícil alguém ir lá e querer ajudar, querer chorar junto, né? E a palavra nessa noite está nos ensinando isso, que a gente tem que ser unidos, que a gente tem que sentir a dor do outro. Se o irmão está passando uma dificuldade, a gente tem que ir lá e ajudar, chorar junto, orar, aconselhar, né? Trazer uma palavra de conforto, de ânimo. Mas hoje a gente só pensa em nós mesmos, irmãos. E Deus nessa noite está ensinando para a gente ter mais comunhão com nossos irmãos, sofrer mais junto, né? Conhecer a missão da igreja. Qual que é a missão da igreja, irmãos? É adorar ao nosso Deus, ganhar almas. A nossa missão aqui na terra, além de adorar Ele, é granjear almas para o seu celeiro. É granjear pessoas, ganhar a confiança das pessoas, mas em Cristo Jesus, para que elas venham ser salvas, né? E nosso papel é evangelizar, é anunciar o evangelho de Cristo, né? E nós também temos que conhecer o papel de que cada um de nós, Deus quer de nós, né? Que é o papel do membro do corpo de Cristo. Cada um de nós tem um chamado, como eu falei aqui, cada um de nós tem um talento e um dom. E aí nós temos que pedir ao Senhor o discernimento do nosso dom para que nós venhamos fazer bem ao próximo. Porque a palavra hoje aqui é comunhão. Aleluia.
Então, assim, Glória a Deus. nós temos que usar aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos capacitou para podermos ajudar as pessoas próximas, né? Ajudar as pessoas lá fora, ajudar aqueles que precisam, né, irmãos? Como eu falei aqui, muitos eles têm o dom de orar, então que nós venhamos orar mais pelas pessoas. Outros têm o dom da cura, Coisa linda. então vamos orar mais pelas pessoas. Sim, meu Deus. Outros têm o dom da palavra, então vamos pregar mais a palavra do Senhor Jesus. Outros têm o dom de aconselhamento, vamos aconselhar, vamos buscar. E é isso que o nosso Deus quer nessa noite, que nós usamos aquilo que o Senhor nos deu para que nós venhamos ter união e ajudar o nosso próximo. Glória Glória a Deus. E desenvolver com a igreja local, ter compromisso, ter responsabilidade, irmãos. Não basta também a gente só vir congregar, a gente também tem que ter responsabilidade na obra do Senhor Jesus. Principalmente quando Ele nos dá um talento, um dom. Nós temos que usar, temos que praticar. E para isso nós temos que estar na casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? Nós temos que vir nos cultos, nós temos que adorá-lo, nós temos que orar, nós temos que fazer campanhas de oração em nossos lares, nós temos que ler a palavra do Senhor Jesus, buscar todos os dias, para que Ele venha nos fortificar e nos ensinar cada dia mais. E a principal palavra, ter responsabilidade na obra do Senhor Jesus, né? Também não adianta nada você ter o teu talento e você não querer usar, você não querer ter responsabilidade com a igreja. Que a igreja de Cristo precisa, irmãos. Precisa de nós capacitados e precisa que nós tenhamos vontade mesmo de fazer, de ajudar, de estar aqui nos cultos, né? A introdução. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela não passa a fazer parte apenas de uma religião. Ela é integrada à família de Deus. A família de Deus é a criação de Deus, é algo muito importante, irmãos. A igreja é composta por homens, mulheres, jovens e crianças que nasceram de novo e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela é chamada de corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça e todos os crentes são os membros deste corpo. Assim como um membro do corpo humano não pode viver separado do restante do corpo, o cristão também foi chamado para viver em comunhão com a igreja. Amém? E aquilo que a gente estava falando, né? Que a gente tem que ser membros do corpo de Cristo e não tem como a gente viver separado, irmãos. Não tem como a gente, como a mão, a gente precisa da mão para trabalhar. Não tem como tem algo que a gente precisa da mão, não tem como a gente fazer com o pé. E é isso que Deus está falando aqui, que Deus ele precisa de cada membro, Ele precisa de cada um de nós. Glória a Deus. Não tem como o pastor pregar se não tiver ovelhas. Senhor. Não tem como o levita louvar se não tiver aqui um levita, ou se não tiver alguém para ouvir. Né? Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade que nós precisamos estar na casa do Senhor Jesus. Porque nós fazemos falta, irmãos. Verdade, Deus. Principalmente não tem como o pastor vir aqui pregar e se não tem ninguém aqui na igreja. Então nós somos importantes. Nós somos importantes no corpo de Cristo. Assim como a nossa mão é importante, como o nosso pé é importante para o nosso corpo, nós somos importantes para a igreja de Cristo. Obrigado, Senhor. Para que a obra cresça, né? Então cada um de nós temos que estar ligados um ao outro. Não tem como eu falei aqui, não tem como o pastor ficar aqui sozinho. Ele precisa de levitas, ele precisa de irmãs, ele precisa de jovens. Ele precisa de irmãos ao lado dele aqui, né? E assim é a igreja. Todos nós fazemos parte dessa igreja, então todos nós temos que estar sempre ligados um no outro, em união, né? Principalmente o conjunto das irmãs. Não tem como eu reger as irmãs sem irmãs. Verdade, Deus. Não tem como eu fazer um culto de ação de graça sem as irmãs. Verdade, Senhor. Como é que eu vou fazer algo se eu preciso uma da outra? Verdade, Senhor. Não tem como aqui o ciclo de oração ser sozinha, Meu Deus. né? Então, assim, o que a palavra do Senhor está dizendo essa noite? Que nós sempre precisamos um do outro, né? Que a gente não tenha que querer ser carreira solo Verdade. no Evangelho, né, irmãos? O que é a igreja? A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa os chamados para fora. A igreja não é um prédio, não é uma denominação, não é apenas uma instituição.
A igreja é o povo de Deus reunido para adorá-lo, aprender sua palavra, servir ao próximo e anunciar o evangelho. Foi o que eu falei agora há pouco, né? A igreja, ela foi formada para ajudar pessoas, sem esperar nada em troca, irmãos. Também nós não podemos, tipo assim, eu já vi muitas coisas aí de fazer e depois querer se amostrar, né? Ou querer a recompensa. E nós não temos que ter recompensa do homem, e sim de Deus. Sim, Então nós não devemos ajudar a outra pessoa por interesse. verdade. Deus não se agrada disso. Ah, eu vou fazer para fulano porque eu sei que ele vai me recompensar. Não, a recompensa vem dos céus, né? Nós temos que ajudar as pessoas sem interesse algum, simplesmente por fazer a vontade de Deus, né? Fazer o bem, que é isso que o Senhor quer de nós, que nós fazemos com amor, com alegria, com dedicação, sem interesse nenhum. O único interesse, irmãos, é de entrar no céu e de fazer a vontade do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Quando falamos em igreja, pensamos tanto na igreja universal, todos os salvos em Cristo, quanto na igreja local, onde o cristão congrega e aprende e serve. Como eu já disse, Jesus é o cabeça da igreja. A Bíblia declara que Cristo é o cabeça da igreja, Colossenses 1,18. Toda a autoridade pertence a Ele. A igreja existe para glorificar Jesus, obedecer a sua palavra e cumprir sua missão. Nenhum líder ocupa o lugar de Cristo. Pastores, presbíteros, diáconos e demais obreiros servem sob a autoridade do Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos? Aqui está falando que, como eu já disse lá no começo, a igreja ela foi existente para que nós venhamos glorificar ao Senhor, obedecer a Ele, servir a Ele, ensinar, né? Fazer a vontade dEle, para que venha cumprir a sua missão aqui na terra. Para que nosso Jesus volte, irmãos, nós temos que evangelizar, nós temos que pregar aquela palavra ide. Nós temos que fazer o nosso ide, anunciar o evangelho do Senhor até que Ele venha, né? Essa é a vontade do nosso Deus. E é por isso que as igrejas foram criadas, para nós glorificar ao Senhor, santificar o nome dEle, obedecer a sua palavra, cumprir a missão aqui na terra. E assim, ele está dizendo aqui que não tem ninguém maior do que Ele. Aleluia. Nem pastores, nem diáconos, nem demais obreiros, mas todos são autoridades do Senhor. Acima do pastor, acima dos presbíteros, está o nosso Jesus, que é o nosso cabeça. É, Deus. Então não há ninguém maior do que o nosso Deus, irmãos. Não há. O interessante é que quando eu estava lendo, e aí eu ficava ali pensando, como tem tantos pastores aí que estão se tutelando bispo, né? Estão se achando maior que Deus. E nós temos que ser humildes, irmãos. Como meu esposo sempre fala que ele não quer nunca que a glória dele seja maior do que a de Jesus. Verdade. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Temos os líderes que são usados para nos ensinar, mas quem está acima dele é Jesus Cristo. Glória a Nós Deus. nunca podemos esquecer que o nosso Deus maior, que o nosso Rei é Jesus Cristo, né? Não há Deus nenhum, como o nosso Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. E a gente também tem que aprender que não devemos idolatrar coisas, né? E sim só servir a Jesus Cristo, né? Porque não existe outros deuses, não existe, irmãos. Pode ler a Bíblia, pode folhear, não existe outros deuses, só existe nosso Jesus Cristo, o nosso Deus que sofreu naquela cruz para nos salvar. Porque se eu e você hoje estamos aqui é porque Jesus Cristo sofreu ali e padeceu naquela cruz por mim e por você, amém? A missão da igreja. A igreja foi enviada ao mundo para cumprir uma grande missão: evangelizar, levar a mensagem da salvação a todas as pessoas, discipular, ensinar os novos convertidos a obedecer aos mandamentos de Cristo, a adorar, render culto e louvor ao Senhor, servir, demonstrar o amor de Cristo por meio de cuidado com o próximo, edificar, fortalecer espiritualmente seus membros. É tudo isso que nós temos que praticar. Será que nós estamos praticando, irmãos, como a igreja de Cristo?
Porque a nossa missão aqui na terra como igreja é evangelizar, é levar a mensagem às outras pessoas. Será que a gente está levando lá no nosso trabalho? Será que nós estamos falando do nosso Deus para o nosso vizinho? Ou às vezes na fila do mercado, dentro do ônibus? Será que a gente está evangelizando? Será que a gente está fazendo o ID do Senhor? Será que a gente está discipulando pessoas? É o nosso dever. Deus está nos ensinando aqui qual que é a missão nossa. Meu Deus. Será que nós estamos praticando a missão do Senhor aqui na terra? Ensinar os novos convertidos, né, a obedecer os mandamentos de Cristo. Quando eu me converti, como eu já contei aqui para os irmãos, eu era muito católica, e eu falava assim, eu nasci católica, vou morrer católica, né? E até que eu entrei numa depressão profunda, e aí uma colega de escola, estava no colegial, ela veio me evangelizar, e ali eu comecei a entender o que era a Bíblia. E aí ela falava assim, Jô, lê na sua Bíblia mesmo, na sua Bíblia católica, pode ler, que você vai ver que não existe isso, não existe aquilo. E assim, e quando eu me converti, eu aceitei a Jesus com 18 anos, desci as águas, e aí eu não entendia nada, irmãos. E ela foi o meu guia. E eu me lembro que a Elígia, ela ia na minha casa, ela me levava para a casa dela, e ali eu comecei a aprender. Então, muitas das coisas eu não sabia, eu achava que eu estava servindo a Deus. E eu não estava, irmãos. Eu estava totalmente cega espiritualmente. E Deus usou aquela jovem para abrir os meus olhos espirituais. Deus está falando nessa noite para a gente também ser essas pessoas, abrir os olhos espirituais daqueles que acabaram de se converter, porque eles não têm conhecimento como nós já temos. E ali eu me lembro que não foi uma vez, irmãos, foi várias vezes. E as dúvidas, eu ia lá na Bíblia e lia, aí eu chegava nela, e ali ela me falando, me ensinando como que era servir a Deus, como que era praticar as obras do Senhor Jesus. Então que nós venhamos ser essas pessoas, irmãos. Porque quando nós acabamos de nascer de novo, nós somos bebês. Quando a gente se batiza, a gente volta, a gente é um bebê. E a gente precisa da parte do corpo, daquele que já está fortificado, que já tem entendimento na palavra do Senhor, para nos ensinar. E que nós possamos ensinar às outras pessoas o caminho que deve andar, o que é certo, o que é errado, né? E ensinar a adorar também. Porque eu também não sabia nem orar, irmãos. E quando a gente se converte, acaba com vergonha de chegar na igreja e falar assim, mas eu não sei orar. E a oração é falar com Deus, mas a gente é tão assim, porque a gente fica tão naquela religiosidade, né? E eu fazia aquelas rezas, né? Porque eu achava que eu estava adorando a Deus. E não, e aí essa minha amiga, a igreja de Cristo, como meu esposo falou, daí quando eu fui para a igreja, aquele grupo de jovens me abraçou, aquele grupo de jovens começou a orar comigo, irmãos. E quando eu entrei em depressão profunda, quem que estava ao meu lado? Essa jovem, a igreja estava ao meu lado. E eu me lembro que eu me trancava no quarto, e ela era a única pessoa que ia lá e falava de Jesus para mim, orava por mim, e levantava a igreja em oração. E assim ela me ajudava a me reerguer. Porque assim, eu ainda não tinha me desprendido das coisas. Eu aceitei a Jesus, mas eu tinha algo que eu deixava lá, entendeu? E aí ela foi trabalhando, e Deus foi usando aqueles jovens com alegria, irmãs, eles faziam serenata. Eu chegava do colégio, né, que eu estudava à noite, e aí às vezes eu ia deitar, eu escutava o violão. Olha para você ver como que é bom quando a gente faz a obra do Senhor, né? E é um frio, porque lá no Paraná é muito frio. E eu me lembro, irmã Marlene, assim, o violão tocando, sabe? E os jovens na minha janela fazendo serenata, louvando ao Senhor Jesus. Aí eu abria, era essa minha amiga com a equipe de jovens ali. Ela fez o idem. E ela faz até hoje, ela tem o dom de evangelizar. Meu esposo conheceu ela. Então, se cada um de nós temos um dom, e até hoje ela evangeliza, irmãos. Ela ganha pessoas para Jesus. E isso eu acho muito bonito, né? Que nós venhamos ter esse dom, né? De ensinar os novos convertidos a adorar, ensinar eles a servir ao Senhor Jesus, ensinar a obedecer os mandamentos do Senhor, o que é certo, o que é errado, render culto e louvor ao Senhor, que é o que eu estava falando aqui, ensinar como cultuar, como louvar,
servir, porque nós temos que servir ao nosso Deus, aos nossos irmãos, né? Estar aqui fazendo o ID do Senhor Jesus, demonstrar o amor de Cristo por meio do cuidado com o próximo. Isso aqui eu falei tudo agora há pouco. Quando nós fazemos algo ao nosso próximo, nós estamos demonstrando o amor. E é isso que Jesus quer de nós. E assim, se a gente vê o irmão que ele está passando um momento difícil, vamos orar por ele, vamos clamar por ele, vamos estar junto dele, né? Vamos estar ali buscando. E muitas das vezes, irmãos, eu não queria ninguém, mas só de eu receber uma ligação, um abraço, um aperto de mão, já é fazer a obra do Senhor, já é fazer algo pelo nosso próximo, né? E Deus quer que a gente cuide um do outro, né? E edificar, crescer espiritualmente, fortalecer. Para isso acontecer, nós temos que estar nos pés do Senhor. Nós temos que estar na igreja, buscando ao Senhor Jesus, irmãos. Porque assim, o que eu acho mais lindo na Bíblia, que sempre dois. Deus nunca deixa a gente sozinho. Sempre Deus envia alguém. Quando a gente está passando um momento difícil, irmãos, sempre Deus envia alguém. Ou aquela irmã de oração, ou aquele amigo do trabalho, mas sempre Deus coloca alguém para nos ajudar. Ele nunca deixa a gente sozinho. Eu nunca fiquei sozinho nos meus momentos difíceis. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas Deus sempre coloca alguém. É verdade. E eu sempre lembro dessa situação minha. Deus colocou essa jovem. Depois eu me casei, Deus colocou um pastor na minha vida. Glória a Deus. Né? E assim, Deus tem colocado irmãs guerreiras ao meu lado. Então Ele não deixa a gente sozinho. Glórias a Deus, E aleluia. todas as vezes que eu for dirigir trabalho, Deus sempre levanta uma irmã para estar ali ao meu lado. Glória a Deus. Então assim, Ele, para nos ajudar, porque às vezes, irmãos, a gente está fraco. Verdade. Aí tem um outro que está mais forte. Então por isso que a palavra fala que Ele nunca deixa só um, sempre anda em dois. E agora imagina andar a igreja toda juntos, unidas. Glória a Seremos mais fortes, mais, né, Verdade. abençoados pelo Senhor Jesus. Então para isso acontecer, nós temos que estar edificado. Fortalecer espiritualmente seus membros. Para fortalecer os nossos membros, nós temos que nos alimentar, não é? Nós não temos que nos alimentar carnalmente, para que nós ficamos fortes, né? E conseguimos a cada dia. Aqui é a palavra do Senhor. Para nos fortificar espiritualmente, nós temos que estar aqui na casa do Senhor Jesus, irmãos. Ouvindo a palavra, praticando, guardando em nosso coração Glória a Deus. e orando. O que mais nos fortifica é a oração. Aleluia. Porque quando nós estamos orando ao Senhor, nós estamos falando com Ele. Aleluia. E aí já foi ensinado aqui os tipos de oração, Aleluia. né? E aí esse dia eu estava lendo e vendo que nós temos que saber o momento de pedir, o momento de adorar, o momento de agradecer, né? E cada momento que nós estamos passando é aquela oração que nós temos que fazer ao Senhor Jesus, né? Verdade. A importância da comunhão. Deus nunca planejou que o cristão caminhasse sozinho, para não nos sentirmos só. Quando estamos nas provas, é tão bom estarmos na igreja, porque a oração, ela nos fortalece. A palavra de apoio nos faz ter confiança que nós vamos vencer. Então, quando nós fazemos parte de um corpo, irmãos, quando um está mais fraquinho, a gente acaba ajudando ele a se fortalecer. Verdade. Por exemplo, se o irmão Antônio está passando um momento difícil e a igreja sabe, o que a igreja vai fazer? A igreja vai orar por ele, a igreja vai ajudar ele. Verdade. É a mesma coisa quando nós estamos doentes fisicamente, não é? Nós não vai ali para poder se tratar, nós vamos se alimentar mais saudável. Assim é o crente, irmãos. Quando ele está enfermo, tanto espiritualmente, emocionalmente, ele precisa da igreja para poder ele se curar, para ele poder se fortalecer. Muitas das vezes nós encontramos desanimados Verdade. pelas lutas dos dias a dias, Filhos. pelas tarefas, pelos afazeres, pelos problemas familiares. Verdade. Mas o que nós devemos fazer? Pedir oração. Glória. Porque sempre tem aquele que está mais fortalecido. Verdade. E lá em casa é assim, às vezes eu estou mais assim, meu esposo já está. E assim, um vai ajudando o outro. E assim nós vamos conseguindo vencer. E eu tenho esse problema que eu sei que talvez Deus permite isso para que eu me
venha me achegar mais a Ele, né? E assim, eu dou glória a Deus pelo meu esposo, porque ele sempre está ao meu lado. Glória a Né? Deus. Glória a Deus, aleluia. E foi a terceira vez que eu tive essa recaída emocionalmente, mas Deus nunca me deixa, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas só que é o momento que eu mais busco. Glória a Deus. Então eu sei que às vezes Ele permite porque Ele está sentindo a minha falta. Verdade, Senhor. Então às vezes quando eu me sinto mais assim desanimada, mais para baixo, que nem esses dias estava passando, é o momento que eu mais oro, que eu mais busco e que eu mais tenho atenção dele, mais carinho, que ele mais me compreende. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Ele sabe quando a gente precisa se achegar a Ele. E é nesse momento que Ele permite eu ficar nesses pensamentos. E aí eu falo, não, agora eu vou orar mais. E Ele sabe disso, Ele é prova disso. Porque esses dias é que eu tenho feito mais campanhas na madrugada, que eu tenho buscado mais ao Senhor Jesus, né? Então tem coisas que Ele permite para que a gente se achegue mais a Ele, né? E busque mais Ele para que a gente se fortifique, para que a gente possa ajudar alguém. Verdade. Né? E essa experiência minha, eu já pude ajudar alguém, contando o meu testemunho, contando as minhas provas que eu já passei. Verdade. E assim a gente vai fortalecendo um ao outro. Porque cada um de nós temos uma batalha, né, para enfrentarmos. Um é emocionalmente, outro é espiritualmente, outro é familiar. Mas todos nós, irmãos, unidos seremos mais fortes, Em amém? nome de Jesus. Venceremos todos, até a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Como eu disse aqui, Deus nunca planejou que o cristão caminhasse sozinho. Na igreja encontramos ensino da palavra, apoio espiritual, oração, amizade saudável, aconselhamento e encorajamento. Foi tudo que eu já disse aqui, né? Que nós encontramos tudo isso. Hebreus 10, 25. Dá para colocar aí, Gabriel? Glória a Deus, meu Pai. Hebreus 10, 25 está também falando que a gente tem que aconselhar, ensinar, que a gente tem que corrigir os outros, né? Fazer a ID do Senhor Jesus. Não deixemos de congregar-nos. Quem se afasta da comunhão torna-se mais vulnerável às tentações e ao desânimo. É isso que eu estava falando agora há pouco. Quando nós sentimos desanimados, é porque às vezes a gente se afastamos do corpo de Cristo. E quando nós se afastamos do corpo de Cristo, a gente fica vulnerável. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Muitas das vezes você fala assim, aquele irmão lá era uma bênção e hoje ele não está mais abençoado. Por quê? Porque ele se afastou. Meu Deus, nos ajuda. Ele sentiu um pequeno desânimo e não quis mais. Irmãos, isso hoje o inimigo ele tem usado muito dentro das igrejas, né? Não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vez que se vai aproximando aquele dia. Aqui está falando para a gente não deixar a nossa congregação, não se afastar do corpo de Cristo. Muitos hoje eles se afastam e não conseguem mais voltar. Que nós venhamos ser sempre mais fortificados. Quando você sentir aquele desânimo, hoje não. Fala, Senhor, me dá força. Tem misericórdia de mim. Liga para uma irmã. Fala, irmã, ora por mim. Irmão, me busca. Me leva para a igreja. Porque quando você se afasta, irmãos, você fica vulnerável. E aí você começa a sentir desejo pelas coisas erradas que você praticava. E quando você volta a fazer as práticas erradas, e aí você vai se enfraquecendo cada vez mais. E aí quando você vê, você já nem está mais na igreja, você nem mais faz parte desse corpo. Meu Deus. E isso é muito triste, porque quando nós se afastamos do Senhor Jesus e começamos a praticar aqueles erros que nós cometimos antes de nós sermos nova criatura, o Espírito Santo de Deus, ele faz o que? Ele se afasta de nós. E quando ele se afasta de nós, irmãos, é muito difícil de voltar. Porque assim, ó, quando você erra, eu sempre tenho isso comigo, e você se sente acusado, você ainda dá glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus ainda está contigo. É verdade. Mas a partir do momento que você errar, que você pecar, que você não se sentir culpado, irmãos, aí fica preocupado. Porque daí o Espírito Santo de Deus já não está mais com você. E quando nós perdemos o Espírito Santo de Deus, para voltar, é só pela misericórdia do Senhor. E aí pode ser que a gente consiga, pode ser que não. Então não corra esse risco. Não corra esse risco de ficar vulnerável às coisas aí fora. A ficar vulnerável ao nosso inimigo, amém? Ajuda,
Quando se sentir fraca, corre aos joelhos, igual eu. Quando eu estou me sentindo fraca, o que eu faço? Vou fazer propósito de oração. Vou pedir oração por a irmã. Aquela irmã que eu vejo que ela está mais fortificada do que eu. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei aqui na igreja, que eu falei, irmãs, eu não estou bem. Eu já chamei a irmã Guilhermina, e falei, irmã, me ajuda em oração. Glória a Deus. E aí ela falou, amém, irmã, amém, vamos fazer. E ela fez um propósito de oração comigo. E depois eu falei com as outras irmãs, me ajuda em oração. É isso que Deus quer, a união, que um ajude o outro. Para quando um estiver mais enfraquecido, o outro vem e ajuda. E hoje eu estou aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor Glórias a Jesus. Né? Deus, aleluia. Porque se eu me colocasse, não, realmente eu estou depressiva, realmente eu não consigo, irmãos, eu poderia estar lá presa dentro do quarto, né? Mas graças a Deus, Deus ele é maior na minha vida e Ele sempre me levanta para poder fazer o ídolo do Senhor Jesus e dar bom exemplo e bom testemunho. É isso que Ele quer de nós, amém? A igreja primitiva, como exemplo, a igreja descrita em Atos 2 é um modelo para nós. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Além disso, havia generosidade, havia alegria, havia unidade, havia crescimento espiritual e numérico. Cada membro tem sua importância. Em 1 Coríntios 12, Paulo compara a igreja ao corpo humano. Cada membro tem uma função. Se o membro se machuca ou não está bem, o corpo todo sente. Né? Foi aquilo que eu falei. Se um membro da igreja não está bem, a igreja toda sofre. Quando um falta, a gente sentimos que a pessoa não veio, a gente sente falta, né? Então, isso é comunhão, é estar interligados um ao outro. Porque assim, se faltar alguém, você não sentir falta, irmãos, é como o pastor fala, aí fica preocupado, né? Agora, se você falta e a gente sente falta, não é porque você faz parte daquele corpo, você está fazendo falta ali, né? O que me chamou a atenção também, que naquela época havia bondade, generosidade. E lá na Bíblia fala que eles eram tão unidos, tinha uma comunhão tão grande, que quando um via que o outro estava com necessidade, eles vendiam o que tinham e repartiam. Hoje não tem mais isso. Hoje a gente pode ver a pessoa lá passando necessidade, mas nós não vamos vender o que nós temos para dividir com o outro. É muito lindo, né? Naquela época, na igreja primitiva, e é um exemplo, e Deus gostaria muito que fosse assim até hoje, né? E eu acho lindo porque eles tinham as fazendas deles, mas se ele visse que estavam necessitados, eles vendiam e repartiam, hein? Para que todo mundo tivesse. Isso é muito lindo, né? Quem dera hoje fosse assim, né? Verdade, Deus. Talvez não teria tanta miséria no mundo, né? Tantas pessoas se matando, roubando. Mas as pessoas acham que guardar o dinheiro vai levar alguma coisa, né? Não vai. Que nem aquele Mendes. Eu lembro que uma vez o pastor estava falando, né? Que ele tinha tanto dinheiro, né? Tinha tanto dinheiro, mas um dia encontraram ele no elevador e ele estava bem triste. E aí perguntaram para ele por que ele estava triste, porque se ele era tão rico, por que ele estava triste? Mas ele sentiu uma tristeza na alma, né? O dinheiro não é tudo, irmãos. É, Deus. E ele tem um filho tão arrogante, irmãos, tão arrogante, que é o dono ali do hospital, que só pensa no dinheiro, né? Misericórdia, Deus. Que Deus tenha misericórdia dele, alcance ele. Em nome de Jesus. E assim, ele herdou as coisas dos pais, né? Então, eu não sei como que era esse senhor, né? Mas ele tinha uma tristeza na alma, porque ele não tinha Jesus, né? Por que ele não dividiu um pouco? É tantas pessoas aí passando, né? Necessidade. Mas uma coisa bonita ele fez, por isso que eu não julgo, eu não conheci. Ele doou um salão para uma igreja, né? Da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Ali na Ana Costa. Então isso daí os filhos não conseguem, porque o pai, antes de morrer, ele doou esse salão para que fosse uma igreja, né? E aí a gente já foi lá nessa igreja, fomos no encontro de casal, ficou uma igreja muito bonita ali, né? Então assim, ele fez algo de bom, né? Que nós possamos pegar esse exemplo, né? Mas hoje a gente pode ver o irmão passando o que for, irmãos. A gente talvez tenha dinheiro, mas a gente não empresta, a gente não dá, porque a gente acha que a gente vai passar necessidade, né? Que a gente vai precisar. Mas a palavra do Senhor ensina que a gente tem que ser generoso, que a gente tem que ser bondoso.
porque nós não vamos levar nada daqui desse mundo, amém? Uns pregam, como a gente já tinha falado, né, que cada membro tem o seu, eu já falei lá anteriormente, tem a sua importância, uns para pregar, outros para ensinar, outros para cantar, outros para evangelizar e outros somente para servir, né, outros para orar. Então todos nós somos importantes na casa do Senhor Jesus, amém? Nenhum dom é mais importante que o outro. Todos são necessários para a edificação da igreja. Outra coisa que nós não temos que ter é soberba, né? Orgulho. Eu prego. Eu sou melhor do que a irmã Usana que ora. Não, irmãos. Todos somos iguais. E todos têm a mesma importância para o nosso Jesus. Não importa desde o pregador como quem limpa a igreja. Todos nós somos importantes para Deus. E Ele nos ama da mesma forma. Ama o evangelista, ama a levita, ama a irmãzinha que só vem ali e ora. Ele ama todos nós somos importantes para o Senhor. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E eu tinha muito isso comigo, porque eu achava que para pregar tinha que ter eloquência, né? E não é assim. Deus usa cada um conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E Ele me ama do mesmo jeito que ama o pastor Elisvan, que ama o pastor Jacob, né? Porque para Ele nós somos todos iguais, irmãos. Como ser um membro fiel? O cristão demonstra fidelidade quando participa regularmente dos cultos, frequenta a escola bíblica dominical, busca comunhão com os irmãos e ora pela liderança da igreja, contribui com alegria para a obra de Deus, usa seus dons para servir, vive um bom testemunho dentro e fora da igreja. A fidelidade fortalece a igreja e glorifica a Deus, né? Aqui está ensinando como a gente ser um membro fiel. Então, como a gente já falou, tem que participar dos cultos, porque é o culto que nos alimenta espiritualmente, né? É a palavra do Senhor que nos fortifica, é a oração que nos alimenta. Então nós temos que vir nos cultos, frequentar a escola dominical, que nós não temos aqui no domingo, mas hoje é como se fosse uma escola dominical, né? Orar pela nossa liderança, porque a nossa liderança também é homem, também é falho, irmãos, e eles também precisam estar fortificados. Como eu e meu esposo, muitas das vezes nós não temos alguém para falar com os irmãos e as irmãs. Porque tem coisas que não tem como. Eu e ele, é só eu e ele. Não é como assim eu chegar, esse dia eu estava falando para ele, amor, você é o meu esposo, você é meu pastor. Eu não tenho um pastor para me chegar nele e me aconselhar. Você que tem que me aconselhar, né? E ele fez isso, ele faz isso. Glória a Deus por isso. Então, assim, só que a igreja, ela tem como se chegar, irmã José, eu estou passando assim, assim, ora por mim, ora pastor, eu estou passando. E aí eu e ele, é eu e ele. Então ele tem que ser meu esposo e meu pastor, né? Então, assim, às vezes não é fácil, mas então precisa que os irmãos estejam orando por nós, orando pela liderança, né? Para que o Senhor Jesus venha nos capacitar, nos fortificar e nos ensinar a como conduzir a igreja, amém? Glória a Deus. A buscar comunhão com os irmãos, isso a gente já tem falado muito, que Deus quer a comunhão, que a gente ame um ao outro, que a gente ora pela liderança, que contribui com uma alegria. Não adianta também a gente dar e murmurar, irmãos. Contribuir com alegria, dizimar, ofertar com o coração. Se você não deseja, não faça, porque Deus não recebe. Deus só recebe quando a gente faz com amor, quando a gente contribui com amor. A contribuição, irmãos, é para a obra do Senhor Jesus. Eu até na próxima ceia vou ler o livro, porque aqui a gente é bem esclarecido, né? A gente lê o livro, a gente lê o que entra, a gente lê o que sai, porque tudo que você oferta e dizima é para a obra do Senhor Jesus, é para o aluguel, é para pagar as contas da igreja. A gente não fica com nem um centavo e a gente nem deseja isso, porque a gente só quer fazer a vontade do Senhor Jesus. Nós temos uma igreja bem humilde, porque o que entra é o que dá para pagar, Glória a Deus. né? E eu creio que se for da vontade do Senhor, a gente ainda vai ter um salão melhor, né? Mas hoje a gente tem aquilo que nós conseguimos honrar, para que nós não venhamos dever nada, e para que nós não venhamos sujar e manchar, né, o nosso nome, porque nós somos corpos e ovelhas do Senhor Jesus. Nós temos que dar bom exemplo, dar bom testemunho e honrar com os nossos compromissos, né?
Então, quando você contribui, contribua com amor, com alegria, porque você está contribuindo que essa obra continue, né? E no próximo domingo de ceia, eu vou estar aqui lendo novamente os nomes dos dizimistas, ofertantes da casa do Senhor Jesus, e lendo os gastos, né, que a gente tem tido com a igreja, amém? E as entradas também. Porque a gente tem que ser claro, né? Nós líderes também temos que andar com clareza para que a igreja tenha uma confiança e contribua com amor e alegria, amém? Usar nossos dons, nós já falamos aqui, para levar a palavra, para aconselhar, fazer aquilo que o Senhor tem nos dado, né? De melhor. Vive um bom testemunho, dentro e fora. Irmãos, isso aqui é complicado, né? Tem muitos irmãos que dentro da igreja é uma coisa e lá fora é outra. E a palavra do Senhor Jesus nos ensina que nós temos que ser exemplo aonde nós for, aonde nós estivermos. Eu já vi muitas irmãs falarem assim para mim: dentro da igreja meu esposo é crente, mas lá em casa ele não é crente. Que nós venhamos vigiar, irmãos. Não só lá em casa, mas na rua, no trabalho, aonde nós estivermos. Não adianta eu chegar aqui bonitinha, falar manso, falar calmo, pregar a palavra do Senhor Jesus, ler a Bíblia, e se lá na minha casa eu faço tudo ao contrário. Se lá eu dou mau testemunho, se lá eu grito, se lá eu falo palavrão, se lá eu bebo até ficar bêbado, isso daí não é dar bom testemunho. Se lá no meu trabalho eu faço fofoca, eu falo mal de um, falo mal de outro, só da gente falar palavrão, a gente já está dando mau testemunho, né? Se a gente grita com os nossos filhos, com o nosso esposo. Então, aqui a palavra do Senhor fala que a gente não tem que ser crente só aqui dentro. Tem que ser crente aqui dentro e lá fora. Que as pessoas vêm ver algo diferente em nós. É tão lindo quando você está numa fila de algum lugar ou no nosso trabalho e a pessoa fala assim para você: nossa, você é cristã? Aí você fala assim: pela misericórdia do Senhor, sim. Porque eu vi no jeito de você falar, no jeito de você conversar, no jeito de você agir. Isso é muito lindo, irmãos. Agora, ver isso só dentro da igreja é muito ruim, porque Deus está vendo tudo, né? Então não adianta você vir aqui pagar de crente, de santinho, e lá fora não sei isso, porque você está enganando o irmão, mas a Jesus você não está enganando, né? E aí você está fazendo um serviço de tolo, né? Então que nós venhamos ser verdadeiramente crentes com a mudança, né? Com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, amém? A fidelidade da igreja fortalece a igreja e glorifica a Deus. Quando nós somos fiéis, nós fortalecemos a nossa igreja. Quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente, quando nós estamos aqui unidos em uma só fé, em um só sentimento, a nossa igreja ela fortalece e cresce. Amém? Amando a igreja. A igreja não é perfeita, porque é formada por pessoas em processo de transformação. Mesmo assim, Cristo a ama profundamente. Cristo nos ama incondicionalmente. É um amor completo, um amor perfeito, irmãos. Porque nós somos imperfeitos. Aqui eu tenho falha, a irmã tem falha, o pastor tem falha, todos nós temos falhas. Nós somos cheios de falhas, porque só quem é perfeito é Jesus Cristo. Só que nós não podemos olhar um pela falha do outro. Porque se nós formos olhar, irmãos, nós não servimos ao Senhor Jesus. Tem muita gente lá fora que fala assim: eu saí da igreja porque fulana fez isso, porque o pastor fez aquilo. Irmãos, para com isso. Eu falo para o Senhor Jesus: nunca me deixe assim, pensar dessa forma. Porque se eu não tenho que ir para a igreja por causa de ciclano, por causa de fulano, eu tenho que ir para a igreja por causa de Jesus. E ali no meu trabalho tinha várias que falavam assim: eu não fui para a igreja porque teve o caso de adultério, Gente, todos os lugares tem. E aí eu falava assim: irmã não, eu falava: fulana, engraçado que todas as igrejas, a gente é um corpo ali imperfeito. Nós estamos buscando a servir ao Senhor Jesus. E nós erramos. Mas eu não posso pegar o erro da irmã e culpar Jesus. Eu não posso falar: eu não vou mais para a igreja porque a irmã fulana, ela pecou, ela errou. Não, irmãos. Porque o pastor, não. Todos nós somos falhos. Todos nós somos imperfeitos. E todos nós buscamos algo do Senhor Jesus, né? Então que a gente venha amar Ele verdadeiramente.
para que a igreja venha florescer e a igreja venha entrar no céu, amém? Aleluia. Se Jesus ama a igreja, nós também devemos amá-la, respeitá-la e contribuir para a sua unidade. Aplicação prática. Durante essa semana, leia Atos capítulo 2 e 4, ore por seu pastor e pelos líderes da igreja, participe de todos os cultos possíveis, procure conhecer melhor o irmão da igreja e ore por ele. Versículos para memorizar. Atos 2, 42, Hebreus 10, 25, Efésios 2, 19, 1 Coríntios 12, 27 e Colossenses 1, 18. Amém? Que nós venhamos ler em casa esses versículos. Eu não sei se os irmãos já leram, né, a revista, mas leiam, irmãos, e orem um pelos outros, né? Ore pelo nosso pastor, participe dos cultos. Quando nós aceitamos a Jesus, o que nos fortalece, irmãos, é estar nos cultos. Nós não podemos estar só num culto, só na Santa Ceia. Tem irmãos que ele vem só na Santa Ceia. Como é que ele vai se fortalecer, irmãos? E a igreja aqui, ela tem poucos cultos, né? Segunda, quarta e domingo. E aí é tão poucos, porque assim, quando a gente pastoreou ali com a Julu, era culto todos os dias, irmãos. Você se sente mais fortalecido. Então assim, se você não vem na igreja, você vem muito pouco, você não consegue se fortalecer, porque é vindo, é buscando, que você vai se fortalecendo espiritualmente, você vai se enchendo do Espírito Santo, e Ele vai trabalhando na tua vida. Ele vai te mostrando os seus erros, Ele vai mostrando o caminho que você deve seguir, o caminho que você deve fazer. Então nós devemos estar presentes nos cultos, nas orações, amém? Vamos para perguntas para a discussão. O que significa a palavra igreja? Povo de Deus reunido. Chamados para fora. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Qual é a missão da igreja? É isso mesmo, evangelizar, glorificar. Por que a comunhão é importante? Isso mesmo. Como você pode servir a igreja local? No apoio espiritual, no ensino, aconselhamento, etc. Isso mesmo. Contribuindo, frequentando, né? Regularmente os cultos. Aí marque V para verdadeiro e falso e F para o falso. A igreja é apenas um prédio? Jesus é o cabeça da igreja? Verdadeiro, Todo cristão deve congregar e servir? verdadeiro, Cada membro possui importância no corpo de Cristo? verdadeiro. A comunhão fortalece nossa vida espiritual? Verdadeiro, com certeza. Amém, Jesus. Eu acredito que os irmãos conseguiram pegar, né? Porque não tem como você pregar, porque a apostila você tem que ir lendo e ensinando. Mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Que eu ia, se eu não souber, o pastor está aqui, né? Para poder responder. Curiosidade bíblica. Nos primeiros séculos, os cristãos muitas vezes se reuniam em casa devido às perseguições. Mesmo enfrentando dificuldades, perseveraram na comunhão, na oração e no ensino da palavra, demonstrando que a verdadeira igreja é formada por pessoas transformadas por Cristo e não por edifícios. Amém? Desafio da semana: ore diariamente pela sua igreja, convide uma pessoa para participar de um culto, descubra uma área em que você pode servir. Leia um capítulo do livro de Atos por dia. Amém? Aqui está nos ensinando, né? E a oração final. Vamos fazer todos juntos a oração final, irmãos? Senhor Jesus, obrigado por fazer parte da tua igreja. Ajuda-me a amar meus irmãos, servir com humildade e permanecer fiel na comunhão. Que eu seja um instrumento de paz, unidade e crescimento na igreja local, para a glória do teu nome. Amém. Que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos, né, de paz na sua igreja, irmãos. Que nós venhamos ajudar um ao outro. Amém? E eu já passo a direção para o